se é possível você unir parlamentares que estão lá no Congresso, que têm visões, por vezes, diferentes de mundo, por vezes têm discordâncias, para você definir essas pautas comuns, é possível de fazer na sociedade. E se agora a gente não fizer isso, o que vai acontecer é que você vai gerar um desgaste entre pessoas que são de oposição. Você vai enfraquecer a oposição ao governo e hoje sou eu, amanhã é o Kim, depois amanhã é a Carla, depois amanhã é outra pessoa do Novo, é o Marcel Van Hatten, que tem feito críticas duras também às decisões do Alexandre de Moraes. E aí, se a gente não se unir agora, daqui a pouco o movimento vai dizer, não, mas naquele momento que eu fui, você não veio, e a gente vai acabar desunido e dividir para conquistar. Um time desunido contra si, um governo desunido, ele não prevalece. Uma equipe, uma oposição desunida, ela não vai prevalecer. Então, esse é o momento da gente tomar posição, esse é o momento da gente erguer a nossa voz enquanto nós a temos. Isso, perfeitamente. Ô, Lene, o que o pessoal tá falando no chat? Vamos preparar também o vídeo dele daqui a pouco para colocar. Boa. Como que tá o chat aí? Ó, é o seguinte, tem algumas perguntas aqui já separadas. A gente tem que voltar depois. Pode ser pergunta sobre a Lava Jato, que a gente não terminou de falar sobre todo o movimento da Lava Jato. E eu tenho umas dúvidas também. Vamos ver se são parecidas com essa, senão eu completo aqui. Boa. Ó, o João L., ele perguntou aqui o seguinte: o que impede os deputados federais proporem para o Senado um projeto que mude a forma de indicação do STF, já que o Senado não toma iniciativa? Há tempo de mudar isso antes do Lula indicar mais 2 ministros? Há algo nessa linha já acontecendo? Cara, eu acho primeiro, pessoalmente, né? Eu não sei a opinião do Deltan, mas eu acho que o problema não tá nem na indicação. Não acho que o problema seja o presidente da República indicar e depois ser sabatinado pelo Senado. Eu acho que o problema tá no poder do Supremo. Que independentemente de quem esteja lá, tem o poder exacerbado hoje o Supremo Tribunal Federal. Porque além das questões de julgar se a lei é constitucional ou inconstitucional, ele também julga parlamentares. Pra mim, isso deveria acabar. Primeiro porque, assim, vamos supor que todos os ministros do Supremo queiram julgar todos os casos de corrupção que lá estão. Ainda assim, o Supremo não tem estrutura pra isso. O Supremo não foi feito pra isso, né? Pra ficar, ouvir testemunha, produzir prova e etc. A estrutura do Supremo é pra julgar leis, não pra julgar pessoas. Então, pra mim, primeiro, você deveria restringir o poder do Supremo, não de maneira antidemocrática. Vamos copiar o modelo europeu. É uma corte autônoma que sequer faz parte do judiciário. Sequer faz parte do poder judiciário. É uma corte autônoma que julga a constitucionalidade, que protege a constitucionalidade das leis. Também defende o mandato, que tem já a PEC na Câmara dos Deputados e tem no Senado de ter mandato de 10 anos. Mas aí a gente entra naquele problema. O deputado, o senador é julgado pelo ministro Supremo. Vai aprovar uma lei que restringe o poder do ministro Supremo? Complementando... Só sobre a manifestação, tem alguma pergunta? Sobre a manifestação, não. Então... Mas deixa a opinião do Deltan, porque pode falar. Talvez ele discorde. Não, eu vou numa linha parecida, tá? O nosso Supremo, a Suprema Corte norte-americana julga 100 casos por ano, mais ou menos. Seleciona os casos mais relevantes para o país e as discussões que estão amadurecidas. O nosso Supremo Tribunal Federal também julga 100 casos, só que em vez de 100 ponto, é 100 mil casos por ano. 100 mil casos, ou seja, julga tudo. E antes, eu lembrei de uma coisa que eu queria falar e eu acabei esquecendo no curso da conversa, quando você perguntou, Vilela, por que o Supremo está mantendo lá essa competência tão expandida para investigar fake news, atos antidemocráticos. E aqui eu vou discordar um pouquinho do Kim. O Supremo está julgando lá os atos antidemocráticos porque nem ele confia no funcionamento do sistema de justiça. Porque tem tanto recurso, tanto habeas corpus, tanta cabeça pensando diferente. Não existe uma linha comum de unificação jurisprudencial no sentido de respeito a precedentes. Existem recursos infinitos. E mais, ele quer dar uma resposta duríssima contra os atos do 8 de janeiro, muito provavelmente mais dura do que receberia em qualquer estado, em qualquer primeira instância. Da mesma forma como o julgamento de Nel Silveira. Se não fosse no Supremo, dificilmente ele receberia aquela pena que recebeu, que foi uma pena maior do que eles deram para os corruptos do Mensalão que desviaram 100 milhões de reais. Mais uma vez, Daniel Silveira fez coisa errada, discordo, mas ele tinha que ser julgado pelo parlamento, discordo desse modo como ele foi julgado, a celeridade, a pena dada,
o que aconteceu nesse julgamento, passando por cima da questão da própria imunidade parlamentar. Então, o que eu vejo é que o próprio Supremo olha e diz, se essas pessoas forem ser investigadas, processadas, essas pessoas não estão nem respondendo, a maior parte delas não está respondendo a acusação. Por quê? Porque não houve tempo para olhar o que cada um fez, para olhar as câmeras, identificar qual foi a conduta de cada um, para angariar provas. Então eles simplesmente fizeram uma acusação genérica, dizendo que todo mundo fez junto, sem provas, dizendo simplesmente que houve a depredação e que um ajudou a conduta do outro. Não tem nem como você se defender quando falam o que você fez. Teve uma jornalista esses dias atrás que me perguntou, tá lá no meu Instagram, para quem quiser conferir, ela me perguntou, Deltan, e sobre essas ilegalidades da Lava Jato? Eu falei, que ilegalidade? Qual ilegalidade? Ela, não essas que todo mundo fala que vocês praticaram atrocidades aí, ilicitudes. Eu, tá bom, qual ilicitude? Não, as que as pessoas falam que vocês cometeram. Eu falei, não, mas qual? Me diga uma, senão não tenho nem como me defender. Mas não, essa é a questão não tenho que eu como queria responder. levantar, que é o lance da Vaza Jato, né, daquelas conversas sua com o Moro. Dá um contexto disso, o quanto isso é errado ou certo, porque esse eu acho que é o ponto que sempre pegam também para você, pro Moro, não é? É uma questão que sempre colocam aqui, inclusive, segundo a gente teve o programa aqui, falaram também com o Lu, não sei se é a palavra certa, mas que não se poderia ter esse tipo de conversa, né? De combinar sentença ou isso ou aquilo. O que foi aquilo? Explica pra gente. Vilela, essa Vaza Jato, ela foi a fofoca querendo bancar de escândalo. Tá. O que você não pode fazer? Você não pode combinar com o juiz uma decisão. Ele não pode adiantar pra você se ele vai condenar ou absolver alguém. Isso nunca aconteceu, exatamente. Eu e o Moro, ou eu e os 15, 20 procuradores da Lava Jato e o Moro. Não pode existir um ajuste, não pode existir uma intenção de condenar inocentes, de inocentar culpados, não pode existir a ultrapassagem dos valores que guiam a justiça, os valores da verdade, da justiça, da celeridade, isso do devido processo legal. Momento. Não aconteceu em nenhum momento. Se tivesse acontecido, aquelas supostas mensagens teriam sido usadas para anular condenações. E foram usadas? Não foram. Se você olhar as condenações, todas foram anuladas, elas foram anuladas com base em mudanças de regras do Supremo Tribunal Federal. Fora o caso da suspeição do Moro, que foi anulada numa junção de 7 fatos. 7 fatos foram interpretados conjuntamente para dizer que o Moro era suspeito. Fora esse caso, todas as outras anulações foram com base em mudança de regra. Como a mudança de regra que o Supremo passou a dizer que o réu delatado tem que falar depois do réu delator. Não existia essa regra. Como é que eu ia adivinhar que ia criar essa regra? Aí cria e aplica para o passado. Retroativamente. Retroativamente, Vilela. É como se dissesse assim... como se eu tivesse que adivinhar uma coisa que não existe em nenhum país e que eles inventam no futuro e aplicam no que eu estou fazendo hoje. É para acabar, é para derrubar. Outra regra que eles mudaram sobre qual justiça tem que julgar os casos, mudaram da Justiça Federal para Eleitoral, não tinha como prever que isso ia acontecer porque a regra era a oposta. E fala que não deveria ter sido em Curitiba e sim em Brasília, exato, no caso do Lula. Exato. Por quê? Baseado em quê que fizeram? Eles inventaram uma maluquice, olha só. Por